Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Bonito demais, minha gente. E o poeta já dizia que foi muito sábio quem inventou essa história de dividir a vida, de fazer a gente ter essa sensação de que as coisas estão começando. Ontem, quando estava estourando todos aqueles fogos, eu estava sozinho lá na minha casa. Quando deu meia-noite, sozinho mesmo. Dona Ana ficou lá fazendo a festa dela com as amigas. Eu resolvi passar tranquilo. E quando começou aquela explosão, é engraçado, né? Mesmo que eu estivesse sozinho, que eu não tivesse ninguém nem para desejar, nem um papagaio para falar Feliz Ano Novo. Mas eu me senti emocionado na hora. Engraçado isso, né? Você vindo assim, lá da varanda do meu apartamento, as explosões dos fogos em alguns lugares. E naquele momento, dentro do meu coração, eu pensava justamente isso. E o que me emocionava era aquilo. Olhar os fogos sendo acesos em lugares diversos e pensar que ali, do mesmo jeito como tinham fogos sendo acesos, existiam esperanças sendo renovadas também. Porque o que muda? Nada, né? Ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã será amanhã. Mas alguma coisa mudou, a gente ficou com essa história de que é um ano novo. E nós pegamos este gancho então. Já que nós temos a oportunidade de virar a página do calendário e dizer que hoje é o dia 1º de um novo ano, nós temos o direito também de dizer à nossa alma, ao nosso coração, seja nova. O que me fascina em Jesus, quando olho para os evangelhos, é justamente a capacidade que ele tinha de fazer o novo acontecer diante de realidades tão velhas. Quando ele fazia os antigos acreditarem na novidade. Você já pensou o tanto que é difícil fazer uma pessoa antiga acreditar em alguma novidade? É difícil, porque ela age, ela pensa a partir de uma estrutura passada, antiga. E colocar uma luz de novidade naquilo que é antigo é sempre um desafio. Porque a luz de novidade, ela não vem para desprezar o que é antigo, mas ela vem para cobrir ainda mais de sentido. Foi quando Jesus entrou na história. Não é que ele anulou a história da salvação que já tinha acontecido até aquele dia, mas ele colocou uma nova luz sobre os antigos acontecimentos. Continua valendo a passagem pelo Mar Vermelho, a terra prometida, a palavra dos profetas. Mas por que Jesus é o ponto alto da revelação de Deus na história? Porque ele é a luz definitiva, através da qual agora nós vamos ler os antigos acontecimentos. E a novidade que Jesus representa é justamente esta. A religião ganhou agora humanidade. Nós vamos ser humanos. E descobrir que sendo humanos nós poderemos ser divinos. Descobrir nessa beleza de virar páginas, de consertar erros, de fazer propostas, alcançar metas. Você começar a colocar adiante. Hoje é o 1º dia dessa vida. E Deus te olha assim. Isso é conversão, minha gente. É você se olhar a partir do hoje do tempo. Do hoje dessa história. Você não fica preocupado com o antigo, com o que já passou. Não. Deus está me olhando hoje com olhos de presente. Isso é tão bonito. Por isso que Jesus enchia as pessoas de esperança. Por isso que as pessoas ficavam motivadas a serem diferentes. Porque elas aceitavam a luz de serem olhadas assim, com atualidade. Eu já falei disso algumas vezes. Como é cansativo a gente ser visto de um jeito antigo. Quando a pessoa olha para a gente, parece que não está muito disposta a ver novidade. Mas como a gente se enche de esperança, cada vez que nós somos iluminados por um olhar de novidade. O olhar amoroso é sempre assim. Ele enxerga a novidade por trás do antigo. A minha vida continua do mesmo jeito, a sua também. Só que tem um detalhe. Nós podemos acender uma luz nova hoje. Fazer propostas para você mesmo. Antes de fazer propostas para cumprir para os outros olharem, para verem, não. Para você mesmo ficar feliz. Eu estava vendo ontem no programa de televisão uma mulher que emagreceu 140 quilos no ano passado.
em 2008. Ela estava com mais de 250 quilos. E ela já estava quase morta. O nome dela eu me recordo. Esqueci. Não, vou lembrar. É um nome diferente. Aquela mulher, ela estava movida pelo desejo de viver. Estava quase morta. Estava praticamente entregue ao poder da gordura. Porque você sabe, a gordura paralisa, ela já não tinha mais disposição de se levantar. E ela decidiu que iria emagrecer. Me parece que foram 147 quilos para ser exato. Gente, é tão lindo quando você descobre numa pessoa. E ontem, passando, né? Ela emocionada, vendo o vídeo antigo dela toda sem disposição, sem mobilidade. E agora ela corre 1 hora por dia. Imagina o que é isso. Uma pessoa que não saía da cama no início do ano, ela terminou o ano correndo 1 hora por dia. Isso é lindo demais, minha gente. Isso é lindo você descobrir numa pessoa a capacidade de quebrar a estrutura do que é antigo. Mas aí pode ser que você não tenha nada para emagrecer e que os seus pesos sejam outros. Pode ser que eu e que você, a gente venha descobrir que os excessos que nós precisamos deixar para fora, julgar fora, são outros. Excessos aqui da nossa personalidade, do nosso coração, dos nossos ódios. Como faria bem para nós hoje julgar pela janela os ódios que nós alimentamos ao longo de 2008? Ser olhado com olhos de Jesus. Permitir que os olhos de Jesus atinjam você aí agora e sopre nos seus ouvidos. Viva diferente a partir de hoje. Sou eu que lhe dou essa oportunidade. É Jesus que nos entrega essa possibilidade. É tão bonito, gente, a gente poder começar uma nova história. Reescrever um novo tempo. E o desafio é para nós. É para mim, é para você. Boa noite, Christian. Tudo bem de ano novo? Renovadas as forças? Eu tenho pena de quem... Aqueles Réveillon que termina às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, não é? A pessoa está acabada. Primeiro dia do ano, ela já passa na ressaca. Que tristeza, meu pai. O ano que vem escolhe um Réveillonzinho mais tranquilo. Que a pessoa bebe demais, ela come demais, não é? Você passou até às 6 horas da manhã, você passou rezando, Fran. Você ainda tem um álibi. Você passou bem. Você está só com ressaca de sono. O programa é aquela ressaca moral, né? Igual... Eu tenho um amigo meu, toda vez que uma vez eles foram para uma balada, né? Ele e a namorada. Aí disse que na hora que ele acordou assim de manhã, que ele encontrou com ela, né? Na sala, aqueles dois com aquela cara de que tinha levado uma surra. Um caminhão de cimento passou em cima deles, né? Aí disse que ele olhou só e falou assim: não havia necessidade. Poderia ter economizado um pouquinho, né? Inclusive hoje, uma telespectadora do Sergipe enviou a seguinte mensagem através do celular. Padre, não foi para mim, né? Foi para alguém aí que estava durante aí o dia. Sou casada há 10 anos, mas me apaixonei por um homem também casado. O que fazer? Filha, desapaixona, né? Por quê? Você é casada. Pelo amor de Deus, sacode essa poeira, porque é aquela velha história. Não acenda fogueiras que você não vai poder apagar. Não é assim? Eu como padre, gente, eu sempre tenho esse princípio comigo. Como é que eu vou conseguir manter uma vida de padre? Uma castidade, né? Uma vida saudável. A partir do momento em que eu sei direitinho onde é que está a minha fraqueza. Se eu fico alimentando a minha fraqueza, é claro que eu quero ser fraco. Agora, se eu me policio, se eu me protejo, né? Para que eu tenha condições de vencer as dificuldades que são próprias da minha opção, a vida de casada é a mesma coisa. Mulher que não tem um comportamento como de mulher casada, que fica aí toda hora, né? Paquerando como se fosse uma solteirinha, vai correr o risco. Então, vale a velha história. Cuidado para não acender fogueiras que você não vai poder apagar. Ou então abrir porteiras que você não vai poder fechar. Essa história de apaixonamento é uma história complicadíssima. É casada com um homem casado, não tem como dar certo, gente. Vão ser 2 lares que vão ser destruídos, que vão ser prejudicados. Então, o sacrifício de agora impede o sofrimento de amanhã.
E, gente, uma traição dentro do casamento, ela é tão séria, porque, primeiro, a pessoa está traindo a si mesma, né? Toda vez que a gente é infiel, a gente está sendo infiel com a gente também. Aí você está sendo infiel com sua esposa, com seu esposo, você está sendo infiel com os filhos. Aliás, essa é uma dor que a gente não está acostumado a ouvir muito. Uma coisa é você ouvir a mulher contando o sofrimento que ela tem de ter sido traída pelo marido. Agora vai escutar o que é duro, como é difícil para um filho saber que a mãe trai o marido, trai o pai dele. É muito doído, minha gente. Um filho saber que o pai está traindo a mãe, é doído. Eu acompanho algumas histórias, né, de amigos que eu vejo de perto, né, como os filhos sofrem com a infidelidade dos pais. É muito doído. E o problema, sabe o que é? É a escola que você está fazendo. Que a partir do momento que você é infiel no seu casamento, os seus filhos todos sabem, você não se esqueça que você está perdendo a sua autoridade sobre muitos aspectos da vida, sobre os seus filhos. Porque autoridade não é mandar. Não é o fato de ser pai que lhe confere autoridade. Não. Você é pai, você tem autoridade. Mas essa autoridade tem que ser conquistada todos os dias com seu testemunho. É igual a pessoa que tem um monte de vício e que vai dizer para o filho não ter. Com que autoridade? Só a autoridade da fala, da palavra? Essa não basta. Esta não convence ninguém. Por isso que nós, se você tem uma vida de solteiro, você tem que ter uma vida condizente com a vida de solteiro. Uma vida de casado requer uma outra postura. Não adianta querer viver do mesmo jeito. Precisa tomar os cuidados para de repente você não criar infernos dentro da sua vida, dentro do seu casamento. Complicado. Mas ano novo é uma época para a gente poder refazer tudo isso aí. Deixa as fidelidades. Vamos viver uma vida fiel, porque é mais segurança nos dias de hoje. Olha, gente, eu sempre digo, cada vez mais está complicado e difícil de ter filhos no mundo de hoje. Porque os contratestemunhos são muitos. Então, por isso que nós precisamos primar ainda mais pelo nosso comportamento como pai, como filho, como mãe. Como esposo, como esposa. Por quê? Quanto maior é a dificuldade, maior é a necessidade que nós temos de sermos corretos na nossa postura, na nossa conduta. E mesmo porque esse é o testemunho que vai valer e que vai ficar no coração dos filhos o resto da vida. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultei